Olá a todos, a paz do Senhor. Hoje eu venho até vocês trazer um texto para a gente discorrer sobre ele aqui, trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. E essa mensagem, esse texto se encontra em Romanos, capítulo 8, no versículo 28. E diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler mais uma vez, porque hoje é um versículo só que nós vamos ler. Nós vamos focar bastante nele. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, ele é um texto bem, vamos dizer assim, um versículo bem conhecido e a gente usa bastante ele às vezes no dia a dia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem muitos louvores que falam a respeito disso. Só que às vezes a gente deixa de acreditar nisso, né? Porque acontece, nós que somos servos de Deus, nós enfrentamos muitas lutas e talvez você que chegou aqui nesse vídeo esteja nesse momento da sua vida enfrentando alguma luta, enfrentando alguma dificuldade e talvez o inimigo esteja lançando palavras negativas, palavras contrárias na sua vida para você deixar de acreditar no que está escrito nesse texto. Porque aqui nesse texto, o que está escrito? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus e está passando por alguma dificuldade, está passando por alguma luta, isso vai cooperar para o seu bem também. Porque aqui está escrito algumas coisas? Não, aqui está escrito todas as coisas. Então, tanto as lutas, as adversidades, os momentos alegres, tudo vai cooperar para o seu bem. E nas minhas leituras diárias, atualmente, eu estou lendo o livro de Gênesis e uma história que cai bem de encontro com o tema desse versículo aqui, uma pessoa na Bíblia, que esse versículo veio bem depois, muitos anos depois da história dele, mas quando eu leio esse versículo eu não consigo deixar de associar esse versículo à história de vida dessa personagem bíblica, desse personagem bíblico, que é José. Eu olho para esse texto, eu vejo a história de José. Abraão, Isaac, Jacó também, dá para a gente citar os exemplos, mas José, irmãos, eu acho que é uma história assim que cai bem de encontro a isso, porque o que esse jovem, que esse moço enfrentou, não foi brincadeira. Porque acontece, José, ele foi escolhido por Deus, é óbvio, para ser o governador do Egito e salvar o povo, os hebreus, os irmãos dele, toda a família do seu pai, família de Jacó. José foi escolhido para salvar eles do período da fome, para que eles tivessem um refúgio durante aquele período de seca e fome que havia de vir sobre a terra. Só que até que isso acontecesse, até que isso se cumprisse na vida de José, foi um longo processo. O primeiro ponto que aconteceu na vida de José, José foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para uma caravana de ismaelitas que passaram na cidade onde eles se encontraram. José foi... O pai dele pediu para ele ver o que os irmãos deles estavam fazendo. Ele foi lá, quando os irmãos dele viram ele, com aquela túnica lá que eles estavam morrendo de inveja, porque José era o filho preferido de Jacó, porque era o filho da velhice, era o caçula e tudo mais. Um dos caçulas, né? Tinha Benjamim também, mas Jacó amava a José. E isso gerou uma inveja muito grande dos seus irmãos. Então, seus irmãos foram lá e os venderam. E aí ocorre uma série de coisas. Primeiro ele é vendido pelos irmãos, vai para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar ele começa a prosperar, ele começa a cuidar dos negócios de Potifar, tudo começa a ir bem. E aí a mulher de Potifar dá em cima dele,
inventa uma história lá e ele vai preso porque a mulher acusa ele de querer abusar dela, sendo que ela, que na verdade estava querendo ter um caso com José. Mas então ele é acusado injustamente e vai para a cadeia, vai preso. Dentro da cadeia, José prospera, as coisas começam, o carcereiro acha mercê diante dele, então a gente vê que sempre a bênção de Deus, a bondade de Deus alcança José. Não importa se ele estava no cárcere, não importa se ele estava na cadeia, a bênção estava acompanhando José. A bondade de Deus, o benefício de Deus estava com José. Então, o que eu entendo com isso? Não importa se você está num calabouço espiritual, sua vida está numa situação difícil, se você está se sentindo amarrado, preso de alguma forma, em uma cadeia espiritual, não importa. A bondade de Deus vai te alcançar. Em nome de Jesus, creia nessa palavra. Tudo isso vai cooperar para o seu bem. Você pode estar agora no cárcere, mas a hora de você reinar, a sua hora de se tornar o governador do Egito, e entenda que quando eu falo isso é porque todos nós temos uma missão de Deus aqui na terra. A missão de José era ser o governador do Egito e Deus tinha um propósito para ele nisso, mas Deus também tem um propósito para você. Eu não sei qual é o propósito, se você vai ser um pregador da palavra de Deus, se Deus vai usar você para abrir uma empresa e ajudar muitas pessoas, enfim, eu não sei, cada pessoa tem uma missão única aqui na terra e cabe a nós descobrirmos essa missão, cabe a nós descobrirmos esse chamado de Deus. E assim, quando nós procurarmos caminhar, trilhar por esse caminho que Deus escolheu para nós, nós devemos sempre guardar esse versículo no nosso coração, principalmente, não somente nos momentos alegres, porque quando tiver as coisas acontecendo alegres é fácil a gente saber que as coisas estão cooperando para o nosso bem, mas principalmente nas coisas difíceis, nos momentos difíceis, nós temos que acreditar que as coisas estão cooperando para o nosso bem, porque isso também significará que a nossa fé será aumentada. Então, os momentos de dificuldade também servem para aumentar a nossa fé, para fazer nós amadurecermos espiritualmente, irmãos. Então, creia que isso é para o teu bem. Deus, Ele é um Pai bondoso, Ele sabe tudo aquilo que é bom para nós. E a palavra de Deus fala também que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, creia nisso, creia que independente da situação que você está vivendo agora, se você foi chamado por Deus, se você crê em Deus, se você acredita em Jesus Cristo, saiba que até mesmo esse momento de dificuldade está cooperando para o seu bem. Eu sei que é difícil às vezes de entender tudo isso, mas é a mais pura verdade. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é imutável. Então creia nisso, que todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Deus está trabalhando na sua vida. Tenha convicção, tenha fé nisso, que Deus está trabalhando na sua vida. Deus, Ele não erra, Ele é perfeito. Os planos dele são perfeitos. Eu tenho experimentado isso, eu tenho vivenciado isso na minha própria vida. Coisas que eu nem imaginaria que eu estaria vivendo, atualmente eu estou vivendo. Deus tem trabalhado, Deus tem operado, Deus tem transformado a minha vida. Coisas que aconteceram no passado que eu achava que estava fazendo mal para mim, que não estava dando certo, hoje eu vejo que aquelas coisas cooperaram para o meu bem. Muitas coisas às vezes Deus não permite que aconteça na sua vida para livrar você. Às vezes você queria fechar um negócio ou comprar determinada coisa, um carro, uma casa, e talvez isso não deu certo. Aí você se questiona a Deus, mas por que o Senhor não permitiu que isso desse certo? Por que não aconteceu da forma como eu queria? Irmãos, não fique questionando a Deus. Confie nele, porque Ele sabe o que é melhor para você. Se há algum negócio, algum tipo de negócio não deu certo na sua vida,
Deus sabe por que isso não deu certo. Ele sabe o que é melhor para você. Talvez você fosse se prejudicar lá no futuro. Enfim, a Ele pertence todo o tempo. Ele sabe todas as possibilidades de futuro para nós. Ele está além do nosso tempo. Então confie em Deus porque Ele é todo poderoso. Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele está trabalhando em nosso favor. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.